Você já parou para observar os quatro elementos interagindo na natureza? Você já parou para observar os quatro elementos interagindo com você? Água, fogo, ar e terra. Todos eles nos trazem uma lição que pode nos ajudar no nosso autodesenvolvimento e no nosso autoconhecimento. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, a interação desses quatro elementos da natureza conosco. Bom, se você não me conhece, eu sou a Angélica, eu sou terapeuta holística. Nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento, espiritualidade e terapias holísticas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só entrar aqui no link na caixa de descrição. Então, os quatro elementos, água, fogo, ar e terra, interagem conosco o tempo todo. E se a gente parar para observar essas interações, nós iremos perceber que tem lições ali que podem nos ajudar a encontrar respostas que estamos procurando há muito tempo. Mas essas respostas, elas se direcionam a nós mesmos, ao nosso crescimento interior, a conexão com a nossa verdade e com a nossa essência. E a gente vai começar falando aqui sobre o elemento água. A água abundante no planeta Terra, abundante em nosso próprio corpo, nos traz essa mensagem de flexibilidade, de emoções, de fluidez, de limpeza. Vamos pensar aqui no simbolismo daquela passagem dos evangelhos, né? Que fala sobre Jesus caminhando sobre a água. O que acontece nessa passagem? Jesus caminha sobre as águas em direção aos apóstolos. Os apóstolos, quando veem Jesus, ficam ali todos, né, um pouco ansiosos, nervosos, o que está acontecendo? É um fantasma, não é? E aí, quando eles veem Jesus, reconhecem a figura de Jesus, Jesus convida ali, né, Pedro para caminhar junto com ele, né? E Pedro vai, se lança na água. E o que acontece com Pedro? Pedro dá alguns passos e afunda na água. E aí Jesus se aproxima, pega Pedro pela mão e diz: homem de pouca fé. Muito bem. Jesus caminha sobre as águas. A água representa as nossas emoções. Se a água representa as nossas emoções, Jesus, né, já ali iluminado, um ser de luz, muito intensa, inclusive, caminhando sobre essas águas, nos diz sobre a capacidade de caminhar sobre essas emoções sem afundar e sem ser consumido por essas emoções. Pedro, com pouca fé, com muito medo, se deixou afundar, ou seja, se deixou consumir pelas emoções, foi engolido por elas. Essa passagem bíblica, se a gente for olhar ali de outra maneira, trazendo para essa questão dos elementos, das emoções, a gente entende que a gente precisa aprender a caminhar com calma através das nossas emoções, sobre as nossas emoções, para que assim como Jesus, a gente não se perca, a gente não se afunde. E para isso a gente precisa ter fé, convicção, conexão, acreditar. Quando eu estou envolto em minhas emoções e eu não consigo ter fé, eu tenho muito medo, eu não acredito, eu afundo. Eu perco a respiração, as águas me consomem porque eu não consigo me equilibrar sobre elas. É isso. A água ela pode ser calma, mas ela pode ser arrasadora. E a gente precisa observar como que esse elemento está interagindo conosco. Estamos deixando que nos arrase, nos destrua, ou estamos observando o barulho com calma, a leveza da água que corre devagar? Oscilaremos entre as fortes, né, chuvas, um oceano descontrolado, mas também seremos calma em outros dias. E é observar essa dança desse elemento na gente e na natureza
que a gente consegue entender melhor como funcionam esses ciclos. Por exemplo, quando você tá ali com muita água, muito excesso desse elemento em você, o que acontece? Você fica excessivamente emotivo ou emotiva, você chora à toa, tudo pra você é levado pro lado pessoal. E eu falo isso porque eu sou assim, tá? Eu tenho água pra caramba. No meu mapa astral é um agüero. É só água, né? Um aguaceiro seria. Agüero, acho que é o jogador da Argentina, né? Mas, enfim, um aguaceiro, né? Uma pessoa aguada, muita água. E eu sou extremamente emotiva. Extremamente também intuitiva por essa questão. Então, é necessário a gente observar onde está o desequilíbrio para equilibrar, né? E quando eu tenho pouca água, quando eu tô com esse elemento desequilibrado em mim, eu posso ficar mais fria, mais insensível, mais calculista, né? Então, é observar como está. Tudo parte do princípio da autoobservação. E para equilibrar isso, Angélica, o que eu posso fazer? Bom, eu falo por mim o que eu faço. Eu gosto muito de ouvir os sons. Então, ouço o som da água, ouço o som do oceano, observo a chuva, um vídeo de chuva caindo leve, né? Tem uns vlogs lindos sobre isso, que mostram ali a pessoa em dias de chuva, aquela chuvinha caindo na janela, molhando o vidro. Então é você fazer essa conexão, observando a própria chuva na natureza que tá aí, né, também. Observar esse movimento. Então, para você trabalhar essa questão do elemento água, é legal você observar o que está faltando ou o que tem em excesso em você em relação a esse elemento. Bom, e o segundo elemento que a gente vai falar hoje é sobre o fogo que transforma, o fogo que transmuta, o fogo que consome. Eu mesma comecei esse trabalho com os 4 elementos por causa do fogo. Eu observei que todas as vezes que eu ia meditar, eu colocava os sons da fogueira. E foi meio intuitivo assim, tá? Não foi nada muito pensado, não. E aí eu falava assim, opa, fogueira, 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 fogueira. O que essa conexão tá querendo me dizer? Como eu disse pra vocês, naturalmente eu sou uma pessoa muito água. E às vezes me falta um pouco dessa questão do elemento fogo. Naturalmente pela minha constituição, né? E aí falta, às vezes, ir para ação, fazer mudanças, transmutar, transcender algo, né? E eu percebi que essa conexão queria me dizer alguma coisa. E eu fui atrás de entender. E é por isso que eu tô trazendo esse vídeo para vocês. Então, se você é uma pessoa que tá com excesso de elemento fogo, o que acontece com você? Você se torna uma pessoa mais impulsiva, mais reativa, que não pensa muito para fazer as coisas. Quando você está com falta desse elemento fogo, o que pode acontecer? Você se torna desanimado, apático, aquela pessoa que não tem muita vontade de fazer as coisas, você não faz. É como se a sua afirmação positiva deveria ser eu faço, mas você não faz, tá? E a conexão pode ser com cartas de tarô, que representem o elemento fogo, né? Que é o naipe de paus. Pode ser com a própria música, sons do fogo. Você precisa observar o que faz sentido para você, o que te deixa mais confortável. Por exemplo, se você está com excesso de fogo, talvez ouvir o som não seja tão bom, né? Talvez seja melhor você buscar por um outro elemento que te ajude a diminuir um pouco isso, talvez um elemento água, por exemplo. Então é observar como você está, gente, é sempre a autoobservação, tá bom? O terceiro elemento que a gente vai falar aqui é o elemento terra. A terra, a firmeza, a estrutura. Vocês já assistiram aquele desenho Moana? Né, Um Mar de Aventuras? Nossa, eu amo aquele desenho, gente, vocês não têm noção. E lá no finalzinho de Moana, eu não sei se vocês se lembram, quando ela vai colocar o coração, né, de Tefiti de volta, ela tá com quem? Com a TK, que na verdade é a Tefiti sem o coração, né? Então a TK tá ali, ela tá bem toda em chamas, né? Excesso de elemento fogo, inclusive, né? E aí a TK tá lá, né? Toda raivosa, aquela coisa. E a Moana, ela tá no topo de uma montanha e ela tá com o coração de Tefiti na mão.
e ela se dá conta que a Tefiti, a TK é a Tefiti e ela precisa colocar aquele coração no lugar. Só que a gente vê em várias partes do desenho o mar carregando a Moana, certo? Só que nesse ponto, o mar ele abre no meio para Moana caminhar na terra, no chão do mar, não em cima da água, né? Tipo Jesus Cristo. Moana não fez isso. O mar abriu para Moana caminhar. Observem isso também, tá? Guarda essa informação da Moana. Vamos lá para Moisés do Egito. Moisés, ele pega o povo hebreu para fugir do Egito. Quando eles chegam no Mar Vermelho, o que acontece? Eles não caminham sobre as águas como Jesus, percebe? Deus poderia falar, vamos caminhar, povo, sobre as águas, né? Não. Mas o que acontece? O Mar Vermelho abre para que Moisés e os hebreus atravessem na terra do mar ali, no chão do mar, não entre as águas. Mesma coisa acontece em Moana, certo? O que isso quer nos dizer? Que muitas vezes, para a gente chegar num objetivo, os hebreus atravessarem o Mar Vermelho e fugirem do faraó, deixarem de ser escravos, eles precisaram estar firmes e centrados, e isso precisa ser em terra. Moana, para colocar o coração de volta em TK, ou melhor, em TK, para ela virar a Tefiti, ela precisou ir na terra. Por quê? Porque ela precisava de presença, orientação. Talvez essas pessoas, tanto a Moana ali e a TK, tanto como os hebreus atravessando ali o Mar Vermelho, talvez não tivessem estabilidade emocional para caminhar sobre essa água. Eles precisavam estar aterrados em terra para conseguir chegar no objetivo. Então, muitas vezes, para a gente conseguir chegar no objetivo do nosso coração, a gente precisa estar o quê? Centrados, concentrados, observando, presentes. O elemento terra traz essa necessidade de presença. Todas as vezes que eu coloco o meu pé no chão, eu sinto onde eu estou presente. E para fazer essas mudanças, eu preciso estar presente, sentindo o chão, sentindo a terra. Então, Moana, para chegar ao coração de Tefiti, precisou sentir a terra. A própria TK, para vir em direção a Moana, precisou estar presente na terra, sentir o movimento, a presença no local. Os hebreus, para atravessarem o Mar Vermelho, precisaram estar presentes para observar o que estava acontecendo. Senão todo mundo ia se afogar ali, porque eles estavam com medo, né? E quando você está com medo, você não controla a emoção, você não controla a água. Então, o que aconteceu? O mar abriu para eles passarem. Não é bonito isso, gente? Vocês já pararam para reparar isso? Né? Então, a gente precisa desse elemento terra dentro da gente para trazer essa presença. Que a terra é essa firmeza, é materializar o que eu preciso nesse momento da minha vida. E quando a gente está com muita terra, a gente está assim, com excesso desse elemento terra, a gente às vezes fica muito materialista na vida. A gente precisa equilibrar isso também. E quando eu estou com pouco elemento terra, eu fico escassa, instável, eu não consigo perceber o movimento. Por exemplo, eu perco dinheiro à toa. Eu faço investimentos inseguros, porque eu não estou conseguindo centralizar, observar. Eu estou fazendo reações ali instintivas. Por isso que é interessante a gente observar e trabalhar esses elementos, esses movimentos. Entende? Então, o elemento terra, também você pode fazer essa conexão através dos sons da terra, da meditação. Uma coisa muito legal, que pouca gente faz, mas que eu acho que dá essa conexão pra gente também, é mexer com terra no jardim, sabe? Plantar coisas. Ajuda muito, gente, muito, porque você precisa de concentração para fazer isso. Tem uma outra coisa que é andar descalço, né? Em parques, fazendas, né? Cidades é muito difícil, mas parque deve ter algum por aí, né? Onde você mora, não sei. Então, coloca o pezinho, claro, toma cuidado com formiga, né? Com madeira, graveto, mas coloca o pé no chão, caminha, tá? Sente essa conexão com o elemento terra, porque a gente precisa disso para acessar aqui, ó, o nosso coração, para estar aterrados, né? Eu preciso, ó, Moana para acessar o coração de Tefiti, né? Colocar lá em TK, trazer de volta a presença
para ter fit, precisa estar com o elemento terra, caminhar no elemento terra, tá bom? E o nosso último elemento de hoje é o elemento ar. Nossa criatividade, nossos pensamentos, aquele vento que às vezes é impetuoso, às vezes é uma brisinha que só faz assim, né, com o cabelo. É assim como na nossa vida também. A gente tem momentos de tempestade, momentos impetuosos e momentos de calmaria. Momento onde aquele som é bem calmo, bem tranquilo, né? Existe um tipo de vento que uma borboleta não consegue voar, porque senão ela é arremessada longe. E vai ter aquele ventinho leve, que a borboletinha vai estar lá batendo as asas para lá e para cá. O vento é necessário para fazer mudanças, tirar sementes de um lugar, mandar para outro lugar, né? Brotar vida em lugares diferentes. Precisa movimentar, esse movimento criativo dentro da gente. E é interessante porque eu sempre penso nessa questão, quando a gente está com muito elemento ar na nossa mente, por exemplo, na nossa cabeça, a gente fica sem foco, a gente fica muito aérea, sabe pessoa aérea? Tem um floral maravilhoso para isso também, que é o Clematis, eu sempre falo isso, pessoas muito aéreas, tomem Clematis, tá? Pessoas que não conseguem focar, porque ajuda bastante, tá? Mas é preciso perceber esse movimento também e se entender. E também podem ficar racionais demais, sabe aquela pessoa que tu não, tem que ser assim, tudo tem que ser milimetricamente explicadinho, porque se não for milimetricamente explicadinho, é provado e desprovado, provado de novo, e provado, provado por tal tese, por tal... né? Tá muito ar. Tem que reparar isso aí um pouquinho, né? Tá atrapalhando? Como é que tá a sua conexão com as pessoas por conta do elemento ar? E quando você tá com pouco ar, o que que acontece? Você fica uma pessoa que não se desenvolve, fica ali muito crítica de tudo, não pensa nas situações, né? Então falta aquele elemento para te fazer mais criativo, desenvolver essa criatividade dentro de você. Então a gente pode observar aí que os elementos eles conversam conosco o tempo inteiro na natureza, se a gente parar para observar. Inclusive, quando acontece muito perto da gente uma manifestação desses elementos, por exemplo, alguma coisa que pega fogo ou algo que, deixa eu pensar, um vento muito forte que de repente está ali. Você já parou para pensar o que está faltando na sua vida, o que você pode fazer de melhor? É claro que você não vai ficar bitolado o tempo inteiro, né, lendo todos os elementos, todos os símbolos da vida. Mas eu acho interessante para a gente desenvolver essa capacidade de se auto-observar e observar também essa conexão da natureza conosco. Inclusive, gente, tem um vídeo maravilhoso da professora Lúcia Helena Galvão, que eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição, que fala sobre isso, sobre o simbolismo da vida e as lições que esses símbolos nos trazem. E que se a gente tiver atenção para observar isso, as mensagens são inúmeras. E se a gente souber interpretar essas mensagens, o ganho que a gente vai ter emocional e de consciência é muito grande. E eu vou encerrar esse vídeo que está super longo já, com uma mensagem, um texto que eu li sobre os 4 elementos, tá? Então ele chama Os 4 Elementos e ele tá, como é que eu posso dizer, identificado, né? Ele é assinado pelas iniciais AD, tá? Eu não sei de quem é esse texto, mas as iniciais são AD. Então se você conhecer de quem é, manda aqui pra mim o link, tá? Na caixa de descrição, o nome do autor desse texto, que eu vou ler para vocês agora, que é o seguinte. Seja terra, disse o mestre. A terra recebe os dejetos de homens e animais, e não é perturbada por isso. Muito pelo contrário, transforma as impurezas em adubo e fertiliza o campo. Seja água, disse o mestre. A água limpa a si mesma e limpa tudo aquilo que toca. Seja água em torrente. Seja fogo, disse o mestre. O fogo faz a madeira podre transformar-se em luz e calor. Seja o fogo que queima e purifica. Seja vento, disse o mestre. O vento espalha as sementes sobre a terra, faz o fogo arder com mais brilho. Empurra as nuvens para que a água caia sobre todos os homens. Se você tiver a paciência da terra, a pureza da água, a força do fogo e a justiça do vento, você está livre. Então é isso, pessoal.
Aprenda a observar esses 4 elementos e aprenda a encontrar essa liberdade dentro de você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!